Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. 7 horas. Vamos com a sequência dos donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. Meu caro Bruno Milioso, o que você conta sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista? Boa noite. Fala, Soler, tudo bem? Boa noite, abraço pra você, pro Paulo do Vale, pro amigo ligado aqui nos donos da bola. Vamos falar de Corinthians, que, bom, a gente tá no clima de quem vai, quem fica e quem chega nos times para 2025. Claro que pro Corinthians ainda é cedo, porque a ideia, por enquanto, é manter os jogadores que estão valorizados aí nessa reta final boa do Corinthians de 2024 e também se livrar de alguns jogadores que já estão há algum tempo no elenco e não serão aproveitados. O Timão está definindo hoje a situação de 3 atletas revelados na base que não vão ficar para 2025. Eu falo do Matheus Araújo, jogador que teve uma sequência em algum momento como meio-campista armador, jogou bastante até com o Antônio Oliveira e antes disso com o Luxemburgo. Além dele, o Juan Oliveira, esse já mais velho, tem 23 anos de idade e na base do Corinthians ele surgiu em 2020, foi revelado por Wagner Mancini e chegou a ser titular em algum momento naquela campanha de Campeonato Brasileiro, mas depois de uma lesão o Corinthians foi obrigado a renovar o contrato com ele e agora em 2024 é que o Juan Oliveira vai deixar a equipe do Corinthians definitivamente, meio-campista de um gol com a camisa do Corinthians. Além disso, o Caetano, esse já jogou mais, o torcedor conhece melhor, chegou a ser titular em algum momento com a camisa do Corinthians, no Paulistão esse ano jogou bastante, não vai ficar também outro atleta que deixa o Corinthians com o fim do contrato. Mas tem jogadores, Soler, que tem o fim do contrato, mas que vão renovar com o Corinthians. E um cara que tá em pauta agora é o volante Maicon. Lembra do Maicon, cara? Ainda tá no Corinthians. Depois de lesionar o joelho esquerdo, o volante vai renovar o seu contrato. O Corinthians conversa com ele, porque entende que pode ser uma boa opção pro meio de campo do ano que vem. Pensando em contratações, né? Além de falar dos caras que vão ficar, como o Yuri Alberto que vai ficar, o Garro também vai ficar, jogadores que tiveram mercado fora do futebol brasileiro vão permanecer no Corinthians, o Yuri anunciou isso oficialmente na noite de ontem, também atletas que têm fim de contrato e que terão seus vínculos renovados, como o André Carrilho, outro atleta que vai ficar é o Romero, já conversando por renovação, então o Corinthians está encaminhando essas situações. O Thales Magno é um pouquinho mais difícil, porque ele tem vínculo até o meio do ano que vem, o Corinthians quer estender esse empréstimo, talvez o New York, time da MLS, não queira ampliar o empréstimo, apenas libere por uma venda, e aí... E a venda é alto o valor, né? É alto, o Corinthians pagou só pelo empréstimo 8 milhões de reais, então é um jogador de custo alto, então é difícil que o Corinthians opte pela compra. Se o time da MLS norte-americano topar estender o empréstimo, aí o Thales Magno tem mais chances de continuar no Corinthians como opção, ele que virou reserva da final. Falando de contratações, Soler, o torcedor corintiano está observando alguns movimentos e principalmente depois da fala do Fabinho Soldado, porque ele deixou muito claro que o Corinthians quer fazer 4 contratações pontuais, não vai mudar tanto o elenco para a próxima temporada porque já contratou demais em 2024, foram 20 contratações, 180 milhões de reais gastos pelo Corinthians, o Corinthians investiu pesado, isso sem contar os atletas que vieram aí sem custos, teoricamente, né, porque aumentam muito a folha, como o Memphis Depay, por exemplo, que é um cara de custo muito elevado, 180 milhões só de compra de jogador, e aí tem alguns absurdos entre essas compras, como Pedro Raul por 25 milhões, Mateuzinho por 21, e a lista vai longe, né, 30 milhões de reais no Félix Torres, e por aí vai. Mas falando de chegadas, 4 posições, um atacante para ficar como opção, um volante, um zagueiro e um lateral é o que o Corinthians prioriza para essa janela. O lateral, o Corinthians chegou a observar a situação do Wendel, mas é um cara realmente que está sendo muito cobiçado, né? Lateral esquerdo do Porto, se eu não me engano, né? O São Paulo também chegou a consultar a situação do jogador brasileiro que teve convocações para a seleção brasileira nessa temporada, e o Timão... O Dorival levou ele para a Copa América. Levou ele para a Copa América. Que momento. Pois é, o Wendel esteve na Copa América. E o Timão monitora a situação de Gustavo Mantuan, atacante que é da base do Corinthians,
e que talvez não fique no Zenit para a próxima temporada, deve estar voltando para o futebol brasileiro. E aí o Corinthians tenta entender qual seria a possibilidade de trazer o Mantuan. Tem 23 anos ainda, saiu muito valorizado do Corinthians em 2021, depois de surgir bem como um atacante, né? Deu mais sorte do que o irmão dele, Guilherme Mantuan, que veio antes e acabou não tendo sequência. O Mantuan, Gustavo, atacante, acabou estando bem e no Zenit foi titular nessa temporada, então pode ser uma opção, talvez como um jogador que é polivalente, né? Consegue cumprir várias funções do meio pra frente. Também jogou de lateral direito no Corinthians em algum momento. É um cara que é monitorado, mas por enquanto movimentações muito lentas no Corinthians pensando em contratações, porque de fato o foco do Corinthians está em renovar e manter o elenco que deu boas amostras na reta final de 2024. Mais alguma coisa do Coringão? Do Corinthians é isso, então apenas confirmando os 4 homens que serão contratados pelo Corinthians no planejamento de Fabinho Soldado. Um meia, um volante, um volante, um atacante, um zagueiro e um lateral esse que deve ser lateral esquerdo, já que o Corinthians, no seu entendimento, está bem servido pelo lado direito com Mateuzinho e Fagner. Não sei se tá bem servido, né? Pois é. Se eles estão achando... Não tá muito não, né? Eles estão achando fazer o quê? O lado esquerdo deve ter mais o preocupação. lado esquerdo ainda porque é pior que o direito. Hugo né? e Matheus Bidu foram os homens da temporada. O Diego Palacios, inclusive, já tá... Você tá lá ainda, né? Então, mas dessa vez vai abrir a temporada à disposição. Ele já tá recuperado de lesão, ficou o ano inteiro fora. O Palacios fez pouquíssimas partidas pelo Corinthians, deve ter oportunidades logo no começo do ano. E aí, quem sabe, pode frear no Corinthians essa busca por um lateral esquerdo, caso o Palacios vá bem. Mas acreditar que o Palacios vai bem e contar apenas com o Bidu e o Hugo, né, que já deu amostras muito negativas durante esse ano, aí talvez seja demais. Por isso o Corinthians tenta se precaver e olha pro mercado, mas apenas com contratações pontuais. Não vamos ter uma grande reformulação no elenco do Corinthians para a próxima temporada. Boa. E a gente